Livro Desobsessão, nós já temos um estudo dele na internet, onde temos todo um estudo de cada um dos capítulos separadamente. Aqui separamos os capítulos em blocos, por assuntos. E são 15 assuntos diferentes para facilitar os estudos, para condensar mais os capítulos, para facilitar mais o estudo, porque o livro Desobsessão é de fundamental importância para todos nós. Na realidade, o termo mais apropriado seria tratamento espiritual. E nós precisamos entender a responsabilidade dos médiuns, dos dirigentes espíritas, dos integrantes de uma equipe mediúnica perante a humanidade atual. São centenas de milhares de espíritos necessitados da luz, do entendimento, da luz do amor. E nessas reuniões é como se fosse uma usina de transformações energéticas, para que esses nossos irmãos possam aprender a se desligar de um passado culposo e conflituoso e sintonizar com a luz do bem no futuro radiante de paz e de esperança que espera todos aqueles que aprenderam a amar e a perdoar. É esse convite que nós fazemos. Reflitamos na oportunidade de servir, reflitamos na grandeza do amor divino que irradia para todos nós e que nos impulsiona para as grandes realizações da paz, da fraternidade e da luz, que deve brilhar sempre em nossos caminhos, iluminando-nos e a todos aqueles que nos seguem. A todos vocês, uma boa reflexão, um bom entendimento. Lembrando que as duas introduções, a de André de Emmanuel e de André Luiz, vamos manter as originais, a menos que a espiritualidade nos peça para regravá-las futuramente. Preparo para a reunião, do capítulo 1 ao 4. O despertar. Todos os dias a gente desperta, mas a questão é como nós despertamos. E nesse como despertamos, ele nos dá algumas dicas para que a gente tome consciência para o dia da reunião mediúnica, para o dia do trabalho mediúnico. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. A nossa postura mental, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, desde cedo tem que ser mais consciente da responsabilidade do momento que vamos encarar mais à frente, mais à noite, porque normalmente as reuniões são à noite que as pessoas trabalham. Por isso, é importante que nós tenhamos essa condição de trabalho, essa condição de entendimento, essa condição de nos fazermos mais predispostos a servir, a construir e a trabalhar no bem. Ao despertar pela manhã, o dirigente, os assessores da orientação, os médios incorporadores, os companheiros da sustentação, ou mesmo aqueles que serão visitas ocasionais no grupo, devem elevar o nível do pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. A todos nós que estamos imbuídos nesse sentimento de amor ao próximo, a todos nós que estaremos integrando aquela aula de caridade sublime da alma, devemos fazer a nossa parte das pequenas renúncias, mas algumas até bem delicadas, e procurarmos treinar bem mais o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir. Tenhamos mais paciência no trânsito, tenhamos mais paciência no trabalho, muita paciência no lar e, logicamente, muita boa vontade ao entrarmos à casa espírita, para termos mais sentimento de amor pelos nossos companheiros, para termos mais benevolência àquilo que vamos empreender. Intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Tudo que nós formos fazer deve ser medido pelo crivo do bom senso, deve ser medidas pelo crivo do entendimento superior. Aquele entendimento que nos faz sempre repensar. Se você vê uma cena na televisão ou em alguma reportagem de assassinato, ore pela vítima, mas ore também por quem assassinou, porque na reunião mediúnica você vai receber um que assassinou. E às vezes assassinou milhares. Faz-se necessário que tenhamos condições de trabalharmos incondicionalmente pelo bem
para que o amor seja sempre presente em nossas almas, fortalecendo nossos espíritos, impulsionando-nos para as realidades sublimes do amor universal. Evitar deliberadamente rusgas e discussões, sustentando paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Já falamos um pouco antes, né? Que a paciência dentro do lar deve ser estendida ao extremo das nossas forças, que normalmente vamos ser medidos muito em profundidade nesse dia, porque tem determinados espíritos que, associados ao lar, quando as pessoas já conhecem nossas tendências, nos cutucam em pontos fracos, provocam-nos em outras ações, e a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessas artimanhas de muitos espíritos, que paradoxalmente serão eles os ajudados, eles os assistidos, mas eles tentam atrapalhar o trabalho que vai beneficiá-los. Entendendo isso, fica fácil de entender as mazelas da humanidade. Trata-se de preparação adequada a assunto grave, a assistência a desencarnados menos felizes, com a supervisão de instrutores da vida espiritual. Então, como ele já disse ali, o assunto é grave, de grande importância para todos nós, que estaremos criando condições de beneficiar a humanidade. Porque cada espírito que é tirado do modo da ignorância, das tendências nocivas, dos sentimentos de adversidade e de perversidade, é um benefício que nós trazemos para a humanidade. E ali temos instrutores da vida espiritual. Para termos a ideia dos instrutores, Druso, em ação, e cada um daqueles mentores da série André Luiz era um instrutor, e o Druso era de ação e reação. Então, espíritos treinados pela escola da vida, aperfeiçoados pelas escolas do mundo espiritual, que vêm à Terra nos amparar, nos ajudar, estender-nos as mãos para caminharmos rumo ao Pai. Imaginem-se os companheiros no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreenderão a responsabilidade que assumem. Para termos uma ideia, todas as grandes cidades têm aqueles hospitais de referência. Em Belo Horizonte é o João 23. Quem chega ao João 23? As pessoas mais gravemente feridas. Então, quanto mais responsabilidade, quanto mais consciência do dever a cumprir tiver a equipe mediúnica, mais espíritos complicados, complexos virão para serem assistidos. E mais benefícios receberão da misericórdia divina os seus integrantes. Não é para envelhecer, é para tomar consciência da responsabilidade. E saber, hoje eu tenho reunião mediúnica. Amanhã a gente briga, amanhã a gente discute, amanhã a gente bate boca. E amanhã já esqueceu, não vai acontecer. E até mesmo o agente principal da discórdia foi retirado, que era o espírito que estava ali para ser assistido. Então, é importante que a gente compreenda a responsabilidade que nós assumimos ao adentrarmos a porta da reunião mediúnica. Ao passarmos aquela porta, nós estamos assumindo um compromisso com a nossa consciência de que eu estou ali para ajudar a irmãos nossos, perdidos em séculos de sofrimento, de angústia, a começarem a despertar o seu entendimento para que as bênçãos divinas possam vir fortalecer, iluminar e compreendermos as responsabilidades que temos ao longo da nossa existência. Cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo grupo é instrumentação. Não pode faltar. Todos têm que se preparar. Todos têm que estar postos com as melhores condições, com as melhores energias. Mas hoje o meu dia foi péssimo. Vá mesmo assim. A espiritualidade sabe das suas dificuldades. E talvez o acompanhou de perto, pessoalmente. Para que você, apesar de todas as situações adversas, comparecesse.
doando, nem que seja uma gota de boas energias, mas você foi. E com isso, muitos dos espíritos que serviram para atrapalhar a tua caminhada do dia vão ser tratados, vão ser ajudados, e com o passar do tempo você não terá mais nenhum obstáculo digno de nota no dia da reunião mediúnica. Portanto, vamos, compareçamos, estejamos a postos. O dia da reunião mediúnica traz para nós algumas situações que nós precisamos de fazer, como, por exemplo, renunciar. E que está escrito aqui que somos um presente de Deus e que o que nos tornamos é o presente, é nosso presente para Ele. Então, se nós já entendemos que nós somos um presente de Deus e queremos nos tornar um presente para Deus, é um dia que nós podemos fazer certas renúncias básicas, inclusive na boca, na alimentação. A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve. Uma alimentação suave, comendo pouco e comer coisas que não sobrecarreguem o fígado. Tenhamos que ter consciência disso e estarmos preparados para o trabalho. Nada de empanturrar seu companheiro com viandandas desnecessárias. O que nós estamos pretendendo comer? O que nós temos os hábitos de comer? Vamos ter uma alimentação simples, que nos sustente, mas que não nos sobrecarregue o sistema digestivo. Estômago cheio, cérebro inábil. Você vai precisar de colaborar mentalmente, espiritualmente. Então o estômago deve estar apenas forrado. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo as funções mais claras e mais amplas do pensamento, que exige segurança e leveza para exprimir-se nas atividades da obsessão. Logicamente, que ele traz para a gente aqui uma parcela da informação. Que se a gente comer demais, vai sobrecarregar o sistema digestivo, a nossa mente vai ficar pesada para raciocinar e vamos produzir menos fluidos para doarmos, para assistir aqueles irmãos. A pessoa fala assim, eu tenho que comer, senão eu desmaio no dia da reunião. Mentira. Ele vai comer porque tem algum espírito que o acompanha, que o induz a comer para ele doar menos e esse espírito continuar assediando a ele. Aconselháveis os pratos ligeiros e a quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool, acrescentando observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, do café e dos temperos excitantes estão convidados a lhe reduzirem o uso durante o dia determinado para a reunião. Quando não lhe seja possível abstenção total, compreendendo-se que a posição ideal será sempre do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem quaisquer problemas alusivos à digestão. Vamos para a reunião mediúnica. Vamos para um momento de interação com os espíritos. Vamos para um momento de interação com os nossos irmãos espirituais. E vamos para o momento que nós precisamos doar fluidos. Aí você vai dizer assim, mas por que eu tenho que renunciar a tudo isso? E se for o teu tataravô que está lá precisando de ajuda, e se você doar um bom fluido, ele vai ter uma boa reencarnação. Se você doar um mau fluido, ele vai ter uma má reencarnação, porque depende das suas reformas íntimas, e é por isso que tem a mediúnica. Aí você deixa de doar o necessário, e quando você retorna ao plano espiritual, aí aquele ser que te ajudou tanto na encarnação passada, aí você vai procurar saber por dele, está lá reencarnado, está com algumas deficiênciazinhas que não conseguiram dar toda a assistência na reunião mediúnica que deveria dar para ele.
Esse é um exemplo, mas para a gente repensar seriamente. Por isso que ele está mostrando aqui para a gente que, olha, que ele vem colocando para a gente que esses alimentos devem ser evitados, mas aqui tem um dado interessante. Eles estão convidados a reduzirem o consumo. Educadamente. E quem já serviu as Forças Armadas sabe que lá eles dizem assim, convite de superior é uma ordem. Se um instrutor te convida a abster-se dessas substâncias no dia da reunião, é melhor que a gente abandone algumas delas, que só nos fazem mal, como por exemplo o álcool, a carne, o fumo, café, temperos excitantes, pimenta, gengibre. Faz-se necessário abstermos-nos dessas substâncias. E ele fala, quando não lhe seja possível abstenção total. Mas a força que nós temos que fazer para ter abstenção total é que vai garantir nosso processo evolutivo para evoluirmos mais rapidamente, para nos aproximarmos dos bons espíritos com mais segurança e com mais certeza daquilo que nós queremos na nossa vida espiritual. E na hora de nós ao passarmos a porta da mediúnica, não tenhamos nenhum problema alusivo à digestão. E às vezes, no dia da mediúnica, se vocês já prestaram atenção, vocês que trabalham com mediúnica e vocês que pretendem trabalhar com mediúnica, vocês vão sentir isso. Conforme vai se aproximando a reunião mediúnica, mesmo que você esteja com muita fome, você come umas 2 colheres de arroz, uma folha de alface, toma um copo d'água, você se sente extremamente saciado. Lógico, quando termina a reunião, você fica morto de fome. Mas até terminar, você não sente fome. Estando bem sintonizado com os seus mentores, com os seus instrutores, vocês vão sentir isso. Agora temos que ter educação, que acabou a mediúnica, para comermos para matar a fome, não para fugir do mundo. É comer educadamente, lembrando que após a mediúnica nós temos nossos trabalhos em desdobramento. Então, o nosso sistema digestivo não deve estar sobrecarregado. Comer o básico para não dormir com fome, caso seja necessário se alimentar. Agora, o repouso físico e mental. Você teve um dia de trabalho árduo, você trabalhou bastante, se dedicou àquilo que é seus afazeres, que é louvável, mas você vai ter que separar pelo menos uns 15 minutos para dar uma descansada. Procure sentar no banco do ônibus, se você for de ônibus, de trem, se você for de trem, e às vezes não tem lugar, tem que ir em pé, mas se você não teve, chega na casa espírita, senta em um local bem confortável, feche os olhos, mantenha o seu corpo relaxado. Imagine os seus mentores e seus amigos dando um passe, fortalecendo sua estrutura psíquica. Em outra situação, manter-se em oração, em meditação, cultivando pensamentos elevados e sublimes. Então, o repouso físico e mental vai exigir de você fazer o seu tempo. Após o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça o ceareiro da desobsessão o horário possível de refazimento do corpo e da alma. Alguns minutos. Repouso externo e interno. Repouso externo, sentar confortavelmente. Repouso interno, procurar manter a mente serena, sem ficar preocupado com comezinhos diários. Relaxe com as ideações edificantes. Procure pensar em coisas boas acontecendo. Procure acontecer. Manter-se o mais sereno possível, para que você consiga absorver as melhores energias de mais alto. Abstenção de pensamentos impróprios. As preocupações do dia a dia, as preocupações materiais, as preocupações familiares, mundiais. Abstenhamos delas.
Tenhamos a certeza e a convicção de que Deus está no comando de tudo e nos impulsionando para o caminho de estarmos na condição de ser auxiliares do amor divino entre os homens, esclarecendo os espíritos que sofrem, mas acima de tudo, amparando a todos que encontrarmos pelo caminho, principalmente aqueles que ainda não conhecem as luzes do amor ensinado pela doutrina espírita, para que eles possam ser esclarecidos da importância de se aperfeiçoarem, de buscarem crescer para Deus, procurarem aperfeiçoarem-se em nome de Deus. Aspirações para cima, pensarmos em coisas boas, vamos pensar em nosso lar. Que tal um passeio pelo Bosque das Águas, pelos pomares, pelos jardins de nosso lar? Criar uma ideia positiva e boa. Também, lógico, se você quiser, pode passear pelo umbral. E tem um amigo que ele fala assim, enquanto a gente pensar no umbral, imagine você plantando flores no umbral. É um exercício. Preparação íntima, podendo incluir leitura mobilizadora, moralizadora e salutar. Sempre que a gente lê algum livro que nos faça fazer grandes reflexões, que nos faça fazer grandes interações conosco mesmos, e principalmente buscar nos aproximar de Deus, nós estaremos construindo e edificando as bases seguras para caminharmos na construção de um mundo melhor e para desfrutarmos, que é o mais importante, de um mundo melhor. Formação do ambiente particular respeitável, de cujos agentes espirituais enobrecidos e puros se valham os instrutores para a composição dos recursos de alívio e esclarecimento aos irmãos que, desenfaixados da veste física, ainda sofrem. Lembrando que todo esse exercício é para ajudar nossos irmãos que já ainda sofrem, mesmo estando desenfaixados da parte física, mas ainda não esqueceram-se, ainda não se desligaram das ideias do mundo corporal e acabam sofrendo todas aquelas coisas e dores que existiam no corpo físico, que embora já abandonado, apodrecido, na maioria das vezes até extinto pelos processos das leis naturais, e o espírito ainda está sentindo a facada, a punhalada e as demais dores do corpo e da alma, por não saber que existe espírito. E é por isso que nós temos que trabalhar consciente da nossa responsabilidade, que estamos esclarecendo espíritos. Os responsáveis pelas tarefas da desobsessão devem compreender que as comunicações reclamem quantidade e que a pergunta que as formule é de ordem geral, sem a fixação da mente em exigências ou gratificações de sentimento pessoal. Precisamos aprender a trabalhar com conhecimento geral, precisamos trabalhar de forma a fazermos-nos úteis onde quer que estejamos, e principalmente dentro da reunião mediúnica. A prece e a meditação é um dos maiores presentes que nós podemos oferecer a Deus, se podemos assim falar, porque é uma forma da gente nos conectar com Deus, nos buscarmos nos melhorar, nos fortalecer, para estarmos melhor na condição de servidores do bem, onde quer que estejamos. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes do trabalho, seja qual for a posição que ocupe dentro do grupo, dedique-se ao companheiro de serviço, à prece, à meditação em seu próprio lar. Antes de sair de casa, mantenha o sentimento de oração, mantenha sem prece, cultivando os bons ideais. Mas e se eu estiver no trabalho para ir direto do trabalho? Saiu? Cultive a oração,
cultive a prece e procure seguir, mantendo a união de nossos sentimentos, para que estejamos sempre dispostos a trabalhar pela causa do bem, estando nós unidos pela causa do amor e da fraternidade. Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Vamos treinar a pensar no bem, vamos treinar a nos aproximar dos trabalhadores do bem, para que os trabalhos do bem nos impulsione a vida para novo norte, o norte do paraíso da consciência tranquila, aqueles que estão sempre dispostos a construir alguma coisa por aqueles que sofrem e choram. Para essas pessoas nós pedimos, Senhor, as vossas bênçãos e pedimos forças para nos juntarmos a elas, criando condições favoráveis à assistência dos nossos amigos espirituais, para que os nossos adversários do bem sejam esclarecidos e abençoados para as realizações do Espírito eterno e imortal que existe em cada centelha divina. Retire-se em espírito das vulgaridades da terra e ore buscando as aspirações da vida maior. Cultive os sentimentos da vida maior, cultive os sentimentos do amor e da paz, onde quer que estiver. Mantenhamos-nos em guarda para que os nossos pensamentos sejam os impulsionadores das nossas inspirações, para que todos nós trabalhemos no bem, trabalhemos na construção do bem, onde quer que estejamos. Reflita que, em breve tempo, estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia, e antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Essa aqui é um dado importante, porque nós vamos caminhando, buscando o nosso aprimoramento espiritual, buscando o nosso aprimoramento íntimo, lembrando que um dia nós vamos nos encontrar com esses espíritos no mundo dos espíritos. Nós vamos procurar, então, cultivar a simpatia deles, porque talvez, muito em breve, nós precisaremos da ajuda e do amparo desses espíritos. Ao partirmos para assumir a responsabilidade de que participaremos de uma reunião mediúnica, precisaremos, então, estarmos apostos com todas as forças de nossa alma para construir as bases de um mundo melhor, de um mundo mais justo, com sentimento de amor no coração e muita paz de espírito. E é nesse momento que nós vamos cultivar a simpatia dos espíritos superiores, dos instrutores que estarão ali nos auxiliando, tomando a direção das tarefas da noite. A eles nós devemos procurar nos ligar por mais sinceros laços de simpatia, de amor, de respeito e de solidariedade. E, mas, logicamente, que para isso devemos fazer algumas pequenos ajustes na nossa conduta, em todos os níveis da nossa existência. Dessa forma, estará caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. Então, toda a energia do bem é administrada pelos espíritos superiores, que, no caso, a André Luiz nos fala dos instrutores, aqueles que vêm nos instruir, nos amparar e nos impulsionar para que continuemos sempre exercendo a sagrada tarefa de auxiliar nossos irmãos mais necessitados, onde quer que estejamos. Desobsessão é um livro sublime que nos dá o norte da nossa responsabilidade pessoal. Se você não entendeu tudo isso na reunião, no estudo do Livro dos Médiuns, tens aqui a grande oportunidade de fazer a grande reflexão e procurar, então, nesse pequeno resumo que é o livro Desobsessão, alimentando-nos desses ideais sublimes, procurar sempre agir para que o bem aconteça onde estivermos.
E aqui você tem o link do site da FEB, onde você pode adquirir o livro Desobsessão e tantos outros que a FEB tem disponibilizado em seu site, bem como nas lojas da sua casa espírita ou em outras lojas que vendam livros espíritas. Muita paz, muita luz, e que Jesus abençoe e vos ilumine.